Queria estar chamando já aqui do meu lado o Vander. Nem? Quer falar com esse? Paz de igreja, amém? Queria estar compartilhando um testemunho com vocês, né? É algo grande que Deus está fazendo, na verdade, na minha família, né? Mas antes eu queria deixar um versículo, está lá em Salmos 125, 1. Salmo 125, 1 diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém? Testemunho, assim, eu ia falar para minha mãe estar aqui comigo, mas eu vou falar eu aqui, que na verdade, assim, meu pai, né, a gente já há muito tempo que a gente ora por ele, né, batalha em oração para que ele se converta, para que ele venha também, né, para o Senhor. E tem sido uma luta grande, né, principalmente para minha mãe, que mora só os dois, né, e o meu pai, uma coisa que ele não consegue sair de casa, né, ele está numa prisão na mente dele, assim, muito grande, né, só que, para mim, tá, falando de mim, né, é muito tempo já, isso não é de agora, muitos anos já, e na minha cabeça era impossível que o meu pai ele pudesse mudar, né, até já orei, já busquei, porque eu falei, será que é eu que estou prendendo a vida do meu pai? Porque eu não acredito que ele pode mudar, né? Só que de um tempo para cá eu tenho mudado meu pensamento. Quando eu venho orar pela vida dele. E muitas pessoas também têm orado por ele, né? E assim, principalmente minha mãe, né? Eu creio que ela que passa pela batalha assim mais forte. Só que semana retrasada, umas 3 semanas atrás, né? Mais ou menos, meu pai ele me ligou. Eu estava em casa com as crianças, com a Rutinha, tudo. E ele me ligou e eu estava com câmera. E estava brincando com a Bibi e com a Duda, né? Elas estavam do meu lado assim, e a Yasmin estava brincando com a Rutinha lá na sala, alguma coisa assim. Aí meu pai ele falou assim, nossa, deixa eu falar uma coisa para você, né? Eu estou vendo você brincando com as suas filhas, né? A Rutinha lá atrás brincando com a Yasmin, eu estou vendo muita alegria na sua casa, né? Ele falou isso para mim. Aí eu já achei estranho, né? Porque ele veio com uma conversa meio diferente assim. E quando ele falou isso, eu fiquei quieto e ele falou assim, olha, eu queria falar uma coisa para você, né? Eu queria pedir perdão, né? E queria também pedir perdão para o Williams e para o Paulo, né? São os meus irmãos, para quem não conhece. Mas eu falei, mas perdão por quê, pai? Né? Ele falou assim, porque essa alegria que eu estou vendo aí na sua casa, eu não dei isso para você quando você era pequeno, né? Eu não dei isso para você nem para os seus irmãos. E ele, na hora que ele falou aquilo, já ia começar a chorar, mas eu segurei, né? Fiquei quieto, deixei ele falando assim. Aí ele falou assim, olha, tantas coisas que eu fiz para você, para o Williams e para a Paula, e eu queria pedir perdão agora para você, né? Aí na hora eu não sabia o que falar, eu só falei assim, pai, você não tem do que pedir perdão, né? Você não tem do que pedir perdão. Falhar, todo mundo falha, né? Eu também não sou um pai perfeito, assim como outros pais também erram, né? O Senhor falhou algumas coisas, mas o Senhor fez muitas coisas boas. E ele queria chorar quando eu falei isso, né? Aí eu falei assim, mas se o Senhor quer receber meu perdão, então eu te perdoo. Eu falei assim para ele, eu te perdoo então. Eu tenho certeza que o Williams e a Paula também. E na hora que eu falei isso, ele pegou e falou assim para mim, agora eu posso morrer em paz, né? Eu posso morrer tranquilo, né? Porque era só isso que eu queria ouvir. E eu falei, não, agora que você tem que viver, né? Porque agora que mudou, então agora que você tem que viver. E isso para mim era impossível, né? Eu jamais imaginei ouvir meu pai pedir perdão para mim. Nunca imaginei, né? Ele já, desculpa, né? Quando ele, sei lá, ele de repente batia ou fazia alguma coisa, ele pedia desculpa na hora. Mas ele nunca pediu perdão assim profundamente da forma como ele fez, né? Só que não foi só isso. A minha mãe, ela testemunhou também para a gente que aos poucos meu pai ele tem mudado muito em casa, né? Ele tem se liberto do computador, que ele ficava no computador 24 horas ali, ele nem dormia, né? Ele gosta muito de futebol, ele ficava vendo aquilo, tá? E não parava, né? Então, e meu pai ele tem problema no coração, então ele não trabalha tudo, né? Então ele fica lá 24 horas no computador, só que depois de uns tempos ele não está mais, ele sai de casa, ele vai no hospital sozinho, ele sai para comprar algumas coisas. Então eu vejo que Deus tem libertado meu pai, né? De prisões, de coisas do passado que estavam no coração dele. E eu peço perdão para Deus porque a minha incredulidade muitas vezes não alcançava isso, né? Essa imagem de ver o meu pai.
dessa forma como ele está agora. Eu creio que ele vai ser transformado 100%, né? Deus, ele não faz nada pela metade. Eu tenho certeza que ele vai concluir a obra na vida do meu pai, né? Mas o que eu fico feliz é porque eu vejo a minha mãe feliz. Desculpa. Mas o que eu falo para vocês é: não deixa as circunstâncias à sua volta, você olhar assim e falar, poxa, não tem jeito, porque o Deus que nós servimos, Ele pode todas as coisas, amém? Ele pode quebrar grilhões, Ele pode quebrar cadeias, né? Ele pode transformar a sua vida, Ele pode transformar a vida da sua família também, amém? Deus, Ele é fiel, eu queria glorificar Deus por isso, amém?